Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer nesta noite de 20 de fevereiro. Pedimos que teu Santo Espírito nos guie, nos oriente no desenvolvimento desta nova matéria, desta aula que iniciamos hoje. Abençoa os alunos que já estão presentes de uma forma muito especial, aqueles que não puderam por circunstâncias, dificuldades de saúde, de trabalho, de família, enfim, não importa a dificuldade, mas tiveram alguma dificuldade e não puderam se achegar a esta aula. Que o teu Espírito possa também estar dando a eles a solução dos seus problemas, vencendo as dificuldades e permitindo que na próxima aula possam estar reunidos aqui conosco. Senhor, pedimos que a tua bênção seja sobre cada um de nós, que teu Espírito Santo abra as nossas mentes e corações para recebermos a tua gloriosa palavra. Obrigado, é a oração que te fazemos, agradecidos no bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Estamos aqui hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, no início da primeira aula da matéria nova matéria, Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Vamos estudar durante 6 aulas, 6 semaninhas, alguma coisinha tão grande, né? Sobre falar de Legal. Jesus é muito difícil, muito, porque ele é o personagem mais importante de toda a Bíblia Sagrada. Então, 6 aulas ainda vão ser poucas, vocês vão perceber, né? Vai ser ainda pouquinho para falar da grandeza que envolve a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos a aula, quero deixar aqui 2 pequenos anúncios. Primeiro, eu sei que eu estou devendo a vocês as notas da última prova que foi realizada, mas eu tenho passado, não é desculpa, é uma justificativa, que vocês merecem essa justificativa. Tenho passado dias muitíssimo apertados, muito apertados, sobretudo com o meu processo de legalização, né, que teve uma situaçãozinha que exigiu uma nova audiência. Nada grave, está tudo no controle de Deus. Agradeço as orações, continuem orando. Não se definiu como esperávamos na semana passada, mas estamos aí confiando que Deus vai bater o martelo. Então, nós estamos com uma nova audiência que poderia acontecer, ainda não temos 100% confirmado, no dia 5 de março. Mas continuem orando, né? Porque é batalha mesmo, é assim mesmo, né? Processos de imigração não é uma coisa que acontece no estalar do dedo. Estamos confiando que Deus está na frente desde o princípio e vai concluir esse processo para a glória do Senhor nosso Deus, e a gente vai ter que a alegria de dar o testemunho da nossa plena e completa vitória em o nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu quero apresentar aqui o nosso novo aluno, né? Jovem, simpático, bonito, como todos vocês são. Jovens, simpáticos, bonitos, nada a ver comigo, né? Que já estou meio passando o Cabo da Boa Esperança, né? Em setembro eu vou abraçar 65 anos de vida, mas eu me esforço para continuar sendo jovem. Não sou tão jovem e bonito como, por exemplo, o evangelista Alexandro, não sou tão jovem e bonito como o irmão Edmilton, e muito menos, né, com o nosso novo aluno, nosso irmão Walisson, né? Até o nome dele é um nome diferente e bonito, né? Walisson Dias. Irmão Walisson, dá um tchauzinho aí para o povo conhecer a sua pessoa. Ali, ó. Não é bonito, rapaz? Rapaz, queria ter esse sorriso, essa simpatia que só o irmão Walisson tem. Que nós dizemos para o nosso irmão Walisson Dias, que nós dizemos... Seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso, Amém. seja bem-vindo em Seja nome de Jesus. bem-vindo, Só irmã bem-vindo, meu Ilana, querido. Em nome de que Jesus. desânimo, olha lá. Para Deus quem não abençoe, sabe, irmão. irmão Walisson e irmão Alexandre se congregam. Me confira se eu estou falando errado. Sim, Na mesma sim. igreja, Amém. na mesma congregação, na de Filadélfia, em Nagasaki, Connecticut. Na verdade, o evangelista Alexandre que deu uma alavancada, né, uma motivação para o nosso irmão Walisson estar aqui. Então, muito obrigado. Pastor é benção, pastor é benção. Muito obrigado, exatamente. É o pastor e o membro juntos, né? Então eu tenho que se comportar Amém. bem. Estou estudando do lado do seu pastor. Gente, isso aqui é inédito, não é muito normal, não, né? Pastor e membro estudando numa mesma escola teológica. Isso é privilégio, né? Não acontece isso todos os dias. Então, obrigado, evangelista Alexandre, pelo seu carinho, né? Pelo voto de confiança que o irmão tem dado à nossa escola em indicar, né, membros da sua igreja, né? Quem sabe o irmão Wallace é o primeiro
dentre vários ou muitos que vão estar aí afluindo para estudar conosco, né? Porque é um privilégio, né? Está o E Amém. esse é o nosso pastor da objetivo. igreja. Esse é o objetivo, trazer o povo para estudar a palavra. Que Com lindo, que lindo. certeza. Então, vamos continuar orando, né? Que Deus vai usar aí o nosso querido irmão, como tem usado a tantos outros pastores, para motivar aos seus membros para estarem aqui. Muito bem, meus irmãos. Então, os irmãos me desculparão pela falta da minha dificuldade, aliás, pela minha dificuldade de não ter liberado as notas, mas eu estarei no transcurso desta semana providenciando a liberação das notas, né? Porque ainda estamos bastante agitados com a situação do nosso processo de legalização, mas vai estar tudo dar certo, já deu certo, confiando que a boa mão de Deus já está em cima disto desde o princípio. Muito bem, meus Amém. irmãos, vamos então à nossa matéria. Essa matéria, repito, vai ser curtinha, para 6 aulas. Falar da pessoa de Jesus Cristo, misericórdia, é lindo demais. Cristologia se chama essa matéria. Se você tem a sua apostila, ou aqueles que ainda não puderam ter, mas podem visualizá-la no seu telefone, eu sugiro que abram lá na página de número 1, bem na primeira página. Página de número 1. Vamos então na introdução. Além do irmão Wallison, da nossa irmã Vanderleia e Edmilton, quantos ainda não receberam a sua apostila? Eu não Isso, recebi ainda né? não. Perfeito. E o irmão Leandro Bonjour ainda não recebeu, infelizmente, né? Mas a questão da ilha é complicado, né? A gente, infelizmente, já tem essa noção, né? Que o irmão Leandro Bonjour está ali em Matas Vinhas e, infelizmente, é um pouquinho problemático. Gente, eu estou fechando o áudio e o áudio já está agora fechado, completamente fechado. Quando você for querer participar, ó, faz um gesto bem rápido e repetitivo e abra imediatamente o seu áudio, aí você terá toda a liberdade de participar com a sua pergunta, com a sua dúvida, enfim. Antes que eu estava me esquecendo, eu postei lá no grupo um grupo de slides, ou 2 jogos de slides. Quem já viu isso lá no grupo? 2 grupos de slides. Salve estes slides. Eles vão ser apresentados aqui em aula, mas você precisa ter esses slides salvos, porque o conteúdo da apostila e o conteúdo dos slides, ó, se completam. Então, eu sugiro que você salve em algum lugar, ou no seu telefone, ou no seu iPad, ou no seu computador, aonde for possível você tê-los salvos. É muito importante, né? Se eu posto esse grupo de slides, é para exatamente o aluno ter essa funcionalidade, esse uso. Vocês também viram que eu postei uma cópia da apostila em PDF, já pensando que alguns alunos não teriam, né, infelizmente, a condição de ter recebido a apostila a tempo. Aí você pode abrir no telefone e visualizá-la. Vamos então lá. Nossa introdução. Jesus Cristo foi e é o maior personagem da história da humanidade. Ele é tão importante que dividiu a história em AC, que é a sigla para antes de Cristo, e DC, que é a sigla ou abreviatura para depois de Cristo. Para as inúmeras seitas e religiões do mundo, ele foi um profeta, um grande mestre, um exemplo de vida a ser imitado, um espírito de luz, etc. Para nós cristãos que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, Jesus Cristo é muito mais. Podemos conhecer a sua pessoa através da sua palavra e também por experiência pessoal. Veremos o que a Bíblia nos ensina sobre ele. É muita coisa, definitivamente, que teríamos que falar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas nós trouxemos nesta apostila, né, um resumo do mais importante que a Bíblia nos ensina sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tanto que eu dividi esta temática em partes. Então, a parte número 1, nós vamos estudar sobre o nascimento, infância, mocidade, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para começarmos a entender esta temática bem interessante, toda a vida do Senhor Jesus Cristo foi uma vida marcada por uma enorme diferença. Seu nascimento foi o mais diferente de todos. Sua infância, a mais diferente. Sua mocidade, sua morte e, mais importante do que tudo, a sua
ressurreição. Alguns escritores do passado, né, teólogos renomados, chegam a afirmar que se Jesus não houvesse ressuscitado, a sua vinda seria completamente inútil a esta terra. E é verdade. O importante não apenas foi a sua encarnação. Nós vamos explicar o que significa essa palavra. Porque Jesus Cristo, no aspecto humano, ele um dia nasceu, mas no aspecto da eternidade, ele sempre existiu. Como é que é, pastor? Peraí, volta a fita, agora me deu um nó na cabeça, eu vou explicar. Porque Jesus Cristo é Deus e ele é o Filho de Deus. Como é que é? Quem sabia que Jesus Cristo é Deus? Vamos lá. Alguns não levantaram a mão porque estão com alguma dúvida. Jesus Cristo é Deus. Não existem três deuses. São três pessoas que fazem parte de uma unidade chamada Deus. Então, Deus é uma unidade dividida ou reconhecida através de três personalidades diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São diferentes entre si, mas são uma unidade e uma harmonia entre si. A primeira pessoa da Trindade é o Pai, a segunda é o Filho Jesus e a terceira é o Espírito Santo. Então, nós vamos enfocar esta lição ou esta matéria sobre a segunda pessoa da Trindade, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seu nascimento no plano humano, não é? É chamado de encarnação, pelo fato que Jesus já existia desde lá da eternidade. Vamos ao Evangelho de acordo com João, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Vamos dar um pontapé inicial. Vamos ler bastante a Bíblia, gente. Se você não está acostumado a folhear as páginas do Sagrado Livro, eu acredito que sim, com certeza, mas essa matéria vai exigir muito folheamento da Escritura Sagrada. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Vou aguardar rapidinho que você abra lá em João 1, capítulo 1, Evangelho, porque tem as cartas, né? Estou me referindo ao Evangelho, depois de Lucas e antes de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos interpretar rapidamente esses 3 versículos. No princípio, ou seja, antes que o planeta Terra fosse criado, antes que o universo fosse criado, antes que os planetas, as estrelas, as vias lácteas, tudo aquilo que a ciência até hoje tem detectado como vivo fora do nosso planeta, dentro e fora, no princípio de tudo, era o Verbo. Quem é esse verbo? Ou o que significa esta palavra verbo? Esta palavra no grego koiné, que é o idioma que foi usado para a redação do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João, é a palavra grega logos. Logos. Procure guardar essa palavrinha relacionada com o verbo, logos. E logos quer dizer palavra pré-existente. Então, Jesus, ela é a expressão verbal do Pai. Ela é a expressão verbal do próprio Deus. E ela sempre existiu. Então, Jesus, no sentido pleno da situação, ele não teve necessidade de nascer. Deus nunca nasceu. Opa! Eu e você nascemos porque fomos criados um dia, mas Deus é eterno. Essa é a diferença entre eterno e imortal. Olha que coisa interessante. O que é uma pessoa imortal? Nasceu um dia
e foi revestido da imortalidade, ou seja, foi revestido da capacidade de nunca mais morrer. É o nosso caso. Quando recebamos lá no futuro o corpo glorificado, não teremos mais a capacidade de morrermos, porque a morte não terá mais poder sobre os nossos corpos. Perfeito? Mas Deus não foi criado e não pode morrer. Entende? Por isso que ele é chamado o Eterno. Os judeus usam muito esse título, né? O Eterno te abençoe. Ao invés de dizer Deus ou Senhor, eles usam muito com muita reverência nessa expressão o Eterno. Então, vamos aqui entender então esse versículo. Então, no princípio era Jesus, o Verbo, e Jesus estava com Deus. Agora, percebe aqui, ó, é importante a gente aprender a interpretar importantes textos da Escritura Sagrada. Se eu interpreto é porque eu entendo. Quando eu não entendo, eu não sei interpretar. Concorda comigo, irmãos? Se eu entendo o que eu estou lendo, eu posso interpretar corretamente ou até mesmo erradamente. Se eu entendo corretamente, é lógico, eu vou interpretar corretamente. Se eu entendo erradamente, eu vou interpretar erradamente. Então, vamos interpretar corretamente aqui. E aqui nós temos, preste atenção nesse versículo, não sei se você já observou isso aqui, aparecem 2 vezes a palavra Deus. Alguém já observou isso? Nesse versículo primeiro, 2 vezes a palavra Deus. E as 2 vezes aparece com um D maiúsculo. Só que dessas 2 vezes há uma diferença. Se quiser anotar em algum lugar na sua apostila, no seu caderninho de notas, isso vai lhe ajudar a interpretar esse texto de forma mais correta. A primeira palavra Deus, com letra maiúscula que você está lendo aí nesse versículo, está se referindo ao Deus Pai. Ao Deus Pai. Então, está dizendo o seguinte: no princípio era Jesus, e Jesus estava com o Pai, Deus. A primeira palavra Deus está se referindo ao Pai. E o Verbo, ou seja, Jesus, era Deus. Essa segunda palavra Deus, também com letra maiúscula, se refere o quê? À condição da divindade, a condição que Jesus também é Deus. Conseguiu anotar? Conseguiu anotar? Isso aqui é interessante, porque aí você vai interpretar, porque tudo na Bíblia tem uma razão de ser, tem um porquê. Se existem palavras que são repetidas no mesmo versículo, elas não estão repetidas assim no mais, de qualquer maneira. Tem um objetivo, tem um porquê que as palavras estão sendo repetidas, ok? Anotou então? A primeira palavra Deus está se referindo ao Pai, e a segunda palavra Deus está se referindo à sua própria condição de divino. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus, ou seja, Jesus, no princípio de tudo, estava com o Pai, Deus. Olha, interessante. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Espera aí, agora isso aqui é uma revelação maravilhosa. Muitos pregadores ensinam que quem criou tudo que nós conhecemos, desde o nosso planeta, a mim, a você, o universo, foi Deus Pai. Não foi Deus Pai. O que? Foi Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a expressão verbal da palavra do próprio Deus. Então, tudo que está relacionado com a palavra está relacionado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o evangelista João aqui está confirmando, tá? O mundo não foi criado pelas mãos de Deus, ainda que existe um hino de uma determinada cantora que ela tenta criar um aspecto poético. Só que no aspecto poético ela foge do contexto genuinamente bíblico. Você vai se lembrar. A estrofe diz assim: por tuas mãos foram criados terra, céu e mar. Lembra-se disso? Não vou citar o nome da cantora, ela é muito famosa, só que ela criou um aspecto poético no hino, só que foge ao aspecto genuinamente bíblico.
Porque o mundo não foi criado pelo ato das mãos de Deus, mas pelo ato da palavra de Deus. Então, tudo que foi criado foi um ato do poder da palavra. Anote isso, que isso é importantíssimo, entende? Então, a criação está na responsabilidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o evangelista João aqui confirma com todas as letras. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. A gente vai ver essa ação de Jesus dentro de vários episódios da Bíblia Sagrada. Vamos então voltar à apostila e vamos entender rapidamente, né? Porque não temos como tomar muito tempo para trabalhar com esses pontos que são de grande importância. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, que é também na Bíblia chamado, você não vai encontrar essa expressão na Bíblia, mas a Bíblia ela nos ensina pela teologia que ela é chamada de encarnação. Não tem nada a ver com os espíritas, porque os espíritas ensinam reencarnação. Mas o nascimento de Jesus, segundo a teologia, é chamado de encarnação. O que quer dizer a palavra encarnação? Assumir um corpo, ter um corpo. Porque qual é a essência? Eu pergunto, qualquer um pode responder, não tenha medo, abra o seu áudio e responda essa pergunta se você puder, claro. Qual é a essência de Deus? Deus ele tem uma essência. Deixa eu explicar a vocês o que é essência. A minha e a sua essência, ó, é física. Nós temos um corpo físico, concordam? Quem aqui tem corpo? E alguém aqui não tem corpo. Então alguém está desincorporado. Vamos lá. Quem aqui tem corpo? Oh, que susto! Eu pensei que alguém estava aqui desincorporado. Todos nós aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ninguém aqui é espírito. Não estou falando com espírito, nem com alma penada. Todos nós temos um corpo. Então, para descontrair um pouquinho, né? Porque eu sei que alguns estão cansadinhos do trabalho, né? Então, para não deixar você cochilar, que eu estou tentando ser um pouco descontraído. Perfeito. Nossa essência é física, ela é humana, ela é corpórea. Qual é a essência original de Deus? Alguém tem uma ideia? Espírito. Pode responder. Espírito. E o que é espírito? A palavra espírito vem de uma palavra grega, pneuma, vento. Sopro. Oh, sopro, exato. Vento, sopro, fôlego, entende? Você não vê o vento, mas você sente o vento. Lembra-se disso? Jesus explicou isso a Nicodemos. Você não sabe de onde vem, para onde vai o vento. Você não vê o vento, mas ele, ó, toca a mim, toca você, toca as coisas, toca o objeto. Essa é a essência do Espírito. Essa é a essência original de Deus. Essa é a essência original da pessoa do Senhor Jesus Cristo. João 4:24, ele mesmo diz: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembraram desse texto? Lembraram? João capítulo 4, versículo 24. Perfeito. Vamos lá. Então Jesus nasce, ele assume uma forma humana. Seu nascimento foi previsto já lá no Jardim do Éden e confirmado pelo profeta Isaías. Quando Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, a semente desta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O próprio Deus estava dizendo: ó serpente, você feriu o calcanhar da humanidade, você levou a humanidade a entrar no processo do pecado e da separação da minha presença. Mas vai nascer um descendente da mulher, ó, que vai esmagar a tua cabeça. E esse descendente seria a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mais de 6.000 anos lá no passado, Jesus foi profetizado. Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías, quase 1.700 anos depois desta palavra de Gênesis, ele profetiza
o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Não estou vendo o pastor Anderson, irmã Sabrina. Ele está presente? Está chegando lá, perfeito, né? Que eu vi ali o trono do príncipe vazio. Tá estranho, né? O príncipe foi destronado, acredito que é ruim, né? O príncipe Anderson perder aquela cadeira, né? Misericórdia. Só para te encontrar, irmã Sabrina, só para a senhora não cochilar no meio do caminho. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. O nascimento de Jesus já começa por aí. É um nascimento sobrenatural. Por que sobrenatural? Primeiro, porque um espírito ganha forma de carne física, não é? Segundo, vai ser esse nascimento através de uma mulher virgem, ou seja, nem Maria nem José tiveram relações sexuais para que fosse gerado Jesus. Entendam isso. Jesus foi gerado no ventre de Maria como qualquer outra mulher, gera um filho. Com a diferença que eu e você fomos gerados através de um ato sexual entre o nosso papai e a nossa mamãe. Nosso papai, tá? Eliminou ou lançou no ventre da nossa mamãe, não é? O espermatozoide. E esse espermatozoide, dentre milhões, foi lá e atingiu ou alcançou o óvulo e o fertilizou. E daí vem o milagre da vida. No caso do Senhor Jesus, não aconteceu assim. O Espírito Santo é que fertiliza, dá vida ao óvulo de Maria, e aí nasce a bendita e gloriosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão me acompanhando, gente? Todos estão aqui me acompanhando? Isso. Pastor Anderson, bom rever o senhor. E sempre com uma camiseta diferente, pastor. Pastor, só está sendo o menino que lança moda na camiseta. Olha, agora é a camiseta do Salmo 91. Meu Deus! Eu tenho que fazer uma visita ao senhor, nem que seja uma manhã, para a gente negociar essas camisetas. Sempre lançando moda. Seu pastor Anderson, né? De uma linda igreja ali em Porto São Lucie, né? Se um dia você passar por Porto São Lucie, aqui na Flórida, visite a igreja dos nossos queridos irmãos ali, né? Pastor Anderson, pastora Sabrina, né? Você vai amar a igreja deles, para a glória do Senhor nosso Deus. Todos estão entendendo a questão do nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus foi sobrenatural. Número 2, seu nascimento foi sem igual, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, como eu acabei de falar, no ventre de uma virgem. Acabamos de ler Isaías 7,14, mas você também pode ler depois, né, na sua casa, porque nós não podemos tomar tempo com textos muito longos. Mateus 1, 18 e 25, Lucas 1, 26 ao 38, nos mostra isso. Número 3, seu nascimento foi no tempo certo. Alguém me perguntou esses dias, pastor, por que Jesus não nasceu no tempo de Moisés? Ou por que Jesus não nasceu nos dias de hoje? Resposta: porque Deus determinou que seria ali, naquela ocasião, na qual o Império Romano estava no seu auge, na sua força, no seu poder, na sua glória. E foi determinado essa data por Deus Pai no auge da história da humanidade para o cumprimento da sua obra na humanidade. Paulo explica isso lá em Gálatas, capítulo 4. Vamos em Gálatas, capítulo 4. Isso aqui é lindo, gente. O Deus Pai já tinha a cronologia, já tinha o momento certo para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que coisa maravilhosa! Através de Jesus Cristo, definitivamente nos tornamos filhos de Deus. Não na aula de hoje, mas na próxima aula eu vou explicar para vocês que a Bíblia nos mostra que existem diferentes tipos de filhos de Deus. Sim,
filhos por criação, filhos por eleição, filhos por geração e E por filhos por adoção. adoção. 4 tipos de filhos de Deus. E nós somos filhos por adoção. Uau! Mas na próxima aula eu vou entrar nos detalhes, né? Explicar quem são os filhos por eleição, quem são os filhos por criação e quem são os filhos por geração. Vocês vão ficar bem surpresos, mas eu já adianto, eu e você, através de Jesus Cristo, quando recebemos a Ele como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos filhos por adoção. Guarde bem isso. Eu vou voltar a falar deste ponto que é super, super, super importante. As pessoas que não conhecem a Bíblia e não tiveram uma experiência com Deus, é normal que elas usem essa frase, né? Que é um tipo de uma frase ensaiada. Ah, todos nós somos filhos de Deus. Errado. Segundo a Bíblia, nem todos nós, ou nem todas as pessoas ou seres humanos são filhos de Deus. São criaturas de Deus. Mas filhos de Deus, somente aqueles que receberam, aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí elas se tornam filhos por adoção. Está notando? Eu vou voltar a falar dessa temática lá na frente, nas próximas 2 aulas, e você vai entender isso melhor. Número 4, ele nasceu do povo judeu, na cidade de Belém, para que se cumprissem as Escrituras. Alguém me perguntou esses dias, mas pastor, Jesus poderia ter nascido em Governador Valadares? Para a alegria dos mineiros? Jesus poderia ter nascido em São Paulo, para a alegria dos paulistanos. Jesus poderia ter nascido no Rio de Janeiro, para a alegria dos cariocas, ou em Porto Alegre, para a alegria dos gaúchos. Poderia ter nascido em qualquer cidade do planeta Terra, mas por que Jesus foi nascer numa cidadezinha que tinha 1.300 habitantes na sua época, esquecida no mapa e no planeta Terra? Esta cidade foi chamada cidade de Belém, existe até hoje, lá na Palestina, em Israel, Belém. O nome no original em hebraico é Betlehem, casa do pão. Vamos ao livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Versos 2 e 3. Miqueias está lá no Antigo Testamento. É um livro pequeno, mas numa profundidade, meu irmão, se você nunca leu, minha irmã, se você nunca leu, eu motivo você ler este livro pequenininho, mas tem uma revelação maravilhosa e poderosa da parte de Deus. Miqueias, capítulo de número 5. Versículos 2 e 3. Preste atenção, se puder, anote aí mesmo na sua apostila, né? Faça um highlight. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, verso 3, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Por que então Jesus nasceu em Belém Efrata? Resposta: porque tinha que ser cumprida esta profecia. Irmãos, existem 184 profecias anunciando a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o seu nascimento. E existem 318 profecias anunciando a sua segunda vinda. Estão percebendo que é o dobro? 184 profecias só no Antigo Testamento anunciando a primeira vinda de Jesus. Mas existem 318 profecias em toda a Bíblia anunciando a segunda vinda de Jesus, que é o que nós estamos esperando através do poderoso evento chamado o arrebatamento da igreja. Então, a razão que Jesus nasceu em Belém, Efrata, é para que a profecia pudesse
ser cumprida. Lucas 2:17 nos dá maiores detalhes, que aí eu sugiro que você leia na tranquilidade de sua casa. Número 5. Ele nasceu numa família de linhagem real e da descendência do patriarca Abraão. Eu quero só chamar a sua atenção que no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus e de Lucas, ali nós vemos a genealogia. O que é uma genealogia? Alguém pode me dar aqui uma rápida resposta? Abra aí o seu áudio e me dê uma rápida. O que você entende por uma genealogia? Não é marca de xarope, não é receita de comida, tá? Já quero já adiantar, não é remédio. A origem. A genealogia de onde Jesus nasceu, no caso. Na verdade, vamos aprimorar essa definição. Genealogia Vem de geração. Isso é um apanhado dos ancestrais ao longo do tempo que vão determinar da onde você veio. Por favor, fechem o áudio, está um ruído um pouquinho forte aí. Isso, agradeço, obrigado. Então, genealogia é uma lista que traz um apanhado dos descendentes, né? Eu acredito que, não sei se vocês já chegaram a fazer um apanhado, uma pesquisa da árvore genealógica de cada um de vocês, né? Eu fui obrigado a fazer 2 vezes, porque eu creio que alguns de vocês sabem, né? Eu nasci no Brasil, nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou descendente de judeus, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô, que foi rabino, então são todos israelitas. Então eu tive que fazer 2 vezes um apanhado demorado de toda a minha árvore genealógica. E até que pela segunda vez eu descobri o meu mais antigo descendente, daí não consegui mais documentação, né? Que chegou no ano de 632 depois de Cristo, e eu sou descendente da tribo de Benjamim. Mas tudo isso levou muito tempo, mais de 22 anos eu fazendo esse apanhar e abrir toda a minha árvore genealógica. Já os evangelistas Mateus e Lucas se ocuparam de registrar com exatidão a árvore genealógica de Jesus. Mas deixa eu dizer aqui uma curiosidade para vocês. Mateus, quando apresenta a genealogia ou a árvore genealógica de Jesus, ela vai de Abraão até aonde? Até até Maria. Na verdade, se você analisar bem lá em Mateus primeiro, Mateus 1 e 2. Vamos lá em Mateus 1:2. Claro que nós não vamos ler tudo isso aqui, porque vai ficar muito extenso, muito extenso, muito extenso. Mateus 1 e 2. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, a seus irmãos. Deixa aqui eu dar uma dica muito importante. Tem pessoas que, por não entenderem os termos bíblicos, elas causam um pouquinho de dificuldade de compreensão na interpretação correta. A gente aprende na Bíblia que Jesus foi filho adotivo de José. Quantos estão entendendo? Jesus foi filho adotivo de José. Mas apresenta aqui no texto de Mateus que ele é chamado de filho de Davi e filho de Abraão. Aí quem não entende isso aqui dá um parafuso. Peraí, pastor. Ou é filho de José, ou é filho de Davi, ou é filho de Abraão? Calma, tranquilo. Essa expressão filho, em alguns textos da Bíblia, fala de descendente. Não é filho no sentido consanguíneo, pai gerando uma criança que é chamada de filho ou filha. Esse termo bíblico se aplica à descendência. Então, quando você lê aqui, Jesus, filho de Davi, quer dizer Jesus, descendente de Davi. Jesus, filho de Abraão. Jesus, descendente de Abraão. Quantos estão me entendendo, gente? Isso aqui é importante, não causar dificuldade ou confusão na interpretação correta do texto. A genealogia de Jesus, então, começa com Abraão e termina com quem? Em José. Vamos lá em Mateus 1:16 e 17. Diz assim, Mateus 1:16 e 17.
E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Outro detalhe para você não criar confusão, ou não ter confusão. Esse Jacó aqui não é o mesmo Jacó lá do Antigo Testamento. Por favor. Eu já vi um pastor dizer, Jacó ressuscitou. Como assim? Em Mateus, ressuscitadinho. E se tornou pai de José, pai de Jesus. Não, calma, calma. Estes nomes eram muito comuns entre os judeus. Jacó, José, João. Os portugueses, vamos aos nossos queridos irmãos portugueses. É normal entre os portugueses, tem Manuel, João, Maria, José. Pensa num povo que tem Manuel, José, João, Maria e vamos embora. É muita gente em Portugal. E até mesmo com os mesmos sobrenomes. E nós brasileiros, né, muitos brasileiros, herdaram essa tendência dos nomes repetitivos, porque vem lá de Portugal, certo? Já tem outros que, alguns de vocês não têm nomes que são considerados repetitivos, né? Mas anote, todos os nomes repetitivos, como João, Maria, José, Manuel, são nomes de origem portuguesa e alguns também espanhóis, né? De origem espanhola. Mas eu estou esclarecendo isso aqui porque esse Jacó aqui não é o Jacó, não é? Que é uma coincidência. Ó. Jacó gerou a José. Mas o Jacó lá do Antigo Testamento, coincidência ou não, também gerou ao José do Egito, a Savenat Paneia. Mas aqui é outro Jacó e é outro José. Quem está me entendendo, gente? Porque é impressionante. Tem pastor que pega o texto e faz um saladão de frutas e ensina a igreja. Descobri, gente, descobri que Jacó ressuscitou e se tornou avô de Jesus. Não, não se trata disso. Vamos interpretar corretamente o que nós estamos lendo. Ok, já aqui, ó, anote, aqui é a genealogia de Jesus pelo lado de José. Já Lucas apresenta a genealogia de Jesus pelo lado de Maria. A genealogia de Mateus, que é para o lado de José, ela é de trás, lá do passado, até chegar no presente que é escrito o Evangelho. Já o Evangelho de Lucas põe a ordem no sentido contrário. Vamos ver lá? Evangelho de Lucas. Capítulo, se não me engano, é o número 3. Deixa eu ver. Não, isso. Capítulo de número 3, versículo 23 e 24. Só para você entender. Evangelho de Lucas 3, 23 e 24. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, entre parênteses, na minha tradução está escrito uma observação. Como se cuidava? Você tem essa tradução também? Na minha tradução diz assim, como se cuidava. O que isso quer dizer? Como se cuidava? Não, como se imaginava, como se deduzia, como se tinha a ideia. Por isso que o escritor Lucas, ele abre esse parênteses, como se cuidava. Filho de José, e José de Eli, verso 24. E Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janaí, e Janaí de José. Então aqui você vai ver uma lista de nomes repetidos. Mas aonde termina essa lista da genealogia? Termina lá no verso 38. Vamos a Lucas 3,38. É a finalização da genealogia de Jesus em Lucas, porque é o lado de José. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Alguém está me acompanhando? Então, a genealogia de Lucas, ela é inversamente, ela trabalha no sentido contrário em relação à de Mateus. A de Mateus vem lá de trás de Abraão e vai, ó,
até chegar a Maria, nos dias presentes que foi escrito o Evangelho de Mateus. Já o de Lucas a ordem no tempo é contrária. Começa onde? No momento que o Evangelho está sendo escrito, né, com o nascimento de Jesus e de José, e aí vai até chegar onde? Deus, Adão e Deus. Trabalha sempre na ordem contrária, mas sempre anotando isso aqui, ó. Mateus traz a genealogia de Jesus do lado de Maria. E Lucas traz a genealogia de Jesus do lado, perdão, ao contrário, do lado de José, desculpe. Mateus do lado de José e de Lucas do lado de, desculpe mais uma vez, de Lucas do lado de José e de Mateus do lado de Maria. Deixa eu dar uma outra explicação importante. Das duas genealogias, Mateus apresentando o lado de Maria e Lucas do lado de José, o que você acha? Não importa a resposta que seja certa ou errada. Pelo lado legal, pelo lado jurídico, qual das duas para o judeu é a mais importante? Do Para o lado de judeu, Maria ou do lado de José? de José, pro lado Do lado de Maria. Maria, mas no caso, José, por ser homem, não seria de José? Mas a genealogia do lado da mulher é que determina a pessoa como judeu. Não sabia. Anote isso aí. A genealogia, olhando do lado da mulher, é que determina o elemento como judeu. Isso é um costume já milenar, de anos. Ainda que a mulher não era valorizada na sociedade judaica. Porém, olhando pelo lado legal, em determinar se o indivíduo é genuinamente judeu, se olha pelo aspecto da mulher. Olha que interessante. A genealogia do lado da mulher pesa, a genealogia, não a valorização da mulher em si, pesa muito mais para o lado da mulher do que para o lado do homem. Irmã Sabrina, ela fez um gestinho ali para fazer uma pergunta. Abra o seu áudio e coloca o mais próximo possível, né? Que a senhora tem uma dificuldadezinha no áudio. Eu ia perguntar justamente isso. A importância, a importância da genealogia da mãe de Jesus, de ser Maria, e mesmo assim o povo judeu não dá valor às mulheres. Não dá direito de fala, não dá um direito. Não dá. Não estou querendo ser feminista aqui, mas assim, só para querer Sim. entender, porque se era por causa da mulher, ela talvez teria que ser um pouquinho mais respeitada. Sem dúvida, mas era apenas para efeito jurídico e efeito legal. Nada mais, nada menos. Mas tem um outro agravante, né, que ajuda a entender melhor. Não é à toa que o Evangelho de Mateus, ligado à pessoa do Senhor Jesus, refere-se à palavra reino por 55 vezes. Talvez é um detalhezinho que alguns de vocês não se lembram ou não sabem. O Evangelho de Mateus registra a palavra reino por 55 vezes, enfatizando o quê? A importância de Jesus ligado ao reino de Deus. Olha só, Marcos não enfatiza isso, Lucas não enfatiza isso e muito menos João. Mas o Evangelho de Mateus, sim, porque o Evangelho de Mateus foi escrito para uma linguagem dirigida aos judeus. Se você passou por essa matéria Evangelho, se não passou ainda, quando estudar essa matéria vocês vão entender a importância. Vamos lá avançar? Deixa eu ver aqui o horário para a gente não se perder. Isto, perfeito. Vamos lá. Número 6. Seu nascimento foi anunciado de forma sobrenatural. A sua mãe, Maria, de acordo com Lucas 1, 26 a 38. A José em sonho, Mateus 1, 18 e 25. Aos pastores que estavam nos campos de Belém, Lucas 2, 8 e 15. E aos magos do Oriente, por meio de uma estrela, Mateus 2, 1, 12. Eu quero acoplar, eu quero ligar ao número 7 aqui, ó. Seu nascimento foi num lugar muito simples e, além de tudo, emprestado, de acordo com Lucas 2, 1, 7. Era uma simples manjedoura. Deixa aqui dar uma explicação que eu acredito que alguns de vocês já sabem, né? Porque já leram, já observaram no texto bíblico e já estudaram. Já outros eu também quero acreditar que, apesar de que já leram
e até mesmo estudaram, mas talvez leram assim, ó, por cima, mas não observaram os detalhes que o texto nos revela. A que o senhor está se referindo, pastor? Com respeito ao nascimento de Jesus Cristo. Preste atenção, é muito comum, é normalíssimo nos jograis de Natal, nas peças de Natal. Preste atenção, isso aqui é bem interessante, você vai conferir isso na leitura da Bíblia. Nas peças de Natal, apresentarem a vida de Jesus na seguinte sequência, preste atenção. Apresenta-se, número 1, a anunciação do nascimento de Jesus a Maria ou a José. Número 2, a anunciação aos pastores. Número 3, aparece Jesus na manjedoura. Número 4, aparecem os magos presenteando a Jesus. Só que tem um problema. Nas peças de Natal, tudo é apresentado como fosse uma única sequência cronológica, como fosse, digamos, o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5. Só que não é assim. De acordo com a história, jamais aconteceu esses acontecimentos que eu acabei de mencionar num processo de 1, 2, 3, 4, 5 dias. Você sabe em quanto tempo levou esse processo? Já estou adiantando que não foi um processo de dias. E nem de semanas. E nem de meses. Alguém pode abrir o áudio e querer tentar responder Foi de essa 2 abordagem? anos? 3 anos. 3 Eu anos. achava que era 2. 3, exatamente 3 anos. Isso é fantástico, porque olha só. Vamos voltar à sequência, só para vocês se lembrarem. O anjo anuncia o nascimento de Jesus a Maria, confere? Depois a José em um sonho. Depois o nascimento de Jesus é anunciado aos pastores. Aí o que acontece? Jesus aparece aonde? Na manjedoura. Aí é uma sequência de semanas. O problema é que depois da manjedoura, as peças de Natal dão um salto, como fosse o dia seguinte, e mostra Jesus ainda na manjedoura, recebendo os presentes. E para piorar, dizem que são 3 reis magos. Para piorar, 3. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Que foram 3. Isso é na tradição do catolicismo romano que se ensina. Dá até o nome dos 3 reis magos. Mas é tudo em função da quantidade de presentes. Mirra, incenso e que mais? Alguém se lembra do terceiro presente? Ouro. Ouro, mirra, incenso e ouro. Aí então o que eles fazem? Eles associam os 3 presentes com os 3 reis magos, mas não está escrito em nenhum lugar dos evangelhos que se trataram de reis magos. Outra coisa interessante, que não são magos no sentido mago, porque quando você ouve a palavra mago, o que você imagina? O que vem pela cabeça? Um feiticeiro, mas não é um feiticeiro. A palavra mago, escrita no original do grego koiné, é magi, M-A-G-I, que no inglês se pronuncia magi. Mas no grego, vamos no grego, magi, o que quer dizer magi? Astrônomo. Então eram astrônomos que conheciam a leitura das estrelas, porque a astronomia naquela época era considerado como uma ciência envolvida aos magos, e os magos eram os astrônomos daquela época. Aí alguém me perguntou esses dias, pastor, eles vieram da onde? A Bíblia diz que eles vieram do Oriente. Mas quando nós estudamos a origem dos magos, só existia uma nação naquela época no mundo, pode anotar isso, isso é interessante, que tinha homens especializados no estudo das estrelas, que era o país da Pérsia. Papapá. Não era o Egito, não era a Síria, não era a Turquia, e senão a Pérsia. Então, aqueles magos vindos do Oriente, da onde eles vieram? Eles vieram da Pérsia. A Bíblia fala do Oriente, a Bíblia não define
a geografia que nós estudamos a matéria, né? Acredito que ainda não. De geografia bíblica, alguns já estudaram, outros não. Mas a questão dessa geografia aí é bem interessante, né? Esse Oriente está se referindo à Pérsia, entenderam? Então, quando Jesus recebe os presentes, Jesus já tinha cerca de 3 aninhos, perto dos 3 aninhos de idade. Entre, digamos, 2 anos e 9 meses, encaixando para 3 anos de idade. Mas as peças de Natal, claro, elas não vão considerar essa cronologia. Então, elas colocam tudo como fosse uma única sequência. Só vi isso numa igreja americana há uns 13, 14 anos atrás, em Lowell. Acredite se quiser, pertinho onde está nossa irmã Flávia, uma igreja americana, uma igreja batista, que eles falavam, né, a narrativa da sequência cronológica dos eventos envolvendo o nascimento de Jesus. Depois disso, eu nunca ouvi ninguém falar dentro dessa sequência bíblica e histórica, porque a maioria é mais fácil, né, cortar caminho apresentando como fosse uma única sequência no tempo. Vamos lá, então. Número 7. Outra coisa também, é apenas uma curiosidade. A ciência já provou que, de fato, o nascimento de Jesus foi marcado por um fenômeno que a ciência já detectou, que aconteceu no dia 6 de abril do ano 4 a.C. Mas o que aconteceu no dia 6 de abril do ano 4 a.C.? Houve uma conjunção de 3 planetas ao mesmo tempo. Júpiter de um lado, Vênus de um lado e a Terra no meio. Júpiter, Vênus e a Terra. A junção dos 3, de frente para o Sol, gerou o brilho da conhecida estrela de Belém. Ciência já descobriu uma documentação farta indicando que Jesus nasceu em 6 de abril do ano 4 a.C. Mas e um 25 de dezembro? Natal, ele não nasceu em 25 de dezembro? Não. Isso foi uma data convencionada pela igreja pagã, pela igreja católica romana, perto do ano 620 depois de Cristo. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Mas não é pecado você comemorar Natal, não. Você está comemorando o nascimento glorioso de Jesus Cristo, ainda que ele não nasceu em 25 de dezembro, mas o que importa, né, é que estamos comemorando o nascimento do Salvador da minha, da sua, da nossa vida. Amém, irmãos? Não importa que a data esteja fora do lugar, certo? Porque não se comemora 6 de abril, porque os historiadores não enfatizam muito esse aspecto. Número 7. Como já falei, ele nasceu num lugar muito simples, né, que foi num redil, num local onde vacas e cavalos geralmente eram guardados. Número 8. 8 dias após o seu nascimento, ele foi circuncidado, conforme a lei de Moisés, como nos ensina Levítico 12:3. E lhe deram o nome Jesus. O nome Jesus quer dizer Jeová ou o Senhor é a salvação. Note que o nome Jesus, ele tem uma raiz parecida com o nome Josué, que em hebraico Jesus é Yoshua e Josué é Yoshua. Então, Yoshua e Yoshua tem a mesma raiz, que é salvação. Então, Yoshua, o Senhor é a salvação. Yoshua, Deus é a salvação. Que lindo! Então, quem tem o nome de Josué tem um nome com a mesma raiz ligada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E a raiz é salvação. Virando a página. Até aqui está tudo bem? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Eu acho que tem café aí do lado de vocês que está ajudando a não cochilar. Eu quero acreditar, né? Deve ter uma xícara, né, com um cafezão daqueles bem abençoados aí do ladinho, né? Tô percebendo que a irmã Vanderleia tá lá com um bule lá do lado dela em algum lugar, né? Porque o bracinho dela tá recostado assim para baixo. Ela não tá, não é o café, não. Eu pensei que a irmã Vanderleia estava lá no café, mas alguns de vocês com certeza tá aí com uma xícara bonita de café, tomando, olha lá, ela está tomando água. Tá certo, faz bem passar. Mas na hora do cansaço, quem pode, né? Eu já não posso tomar cafeína, né? Um cafezinho é muito bem-vindo. Virando a página. Se não tem nenhuma pergunta, continuamos então. A infância e a mocidade de Jesus.
Se você observar na Bíblia, não existem muitos detalhes. Olha que interessante, não há muitos detalhes sobre a infância ou sobre a mocidade de Jesus. A narrativa é muito pouca, os detalhes são muito poucos. Vamos então entender rapidamente esses detalhezinhos que são bem poucos dentro da Escritura. Número 1. Há muitas lendas, especulações e até terríveis heresias envolvendo o período que vai da infância até a maturidade de Jesus, quando ele iniciou seu ministério público. Baseados na Bíblia e nos costumes judaicos da época, nós podemos saber ainda que de forma limitada como foi esse período da vida do Salvador. Então, o que nós podemos imaginar ou saber é baseado em poucas informações que a Bíblia nos traz e baseado na cultura judaica, que é importante também fazermos essa conexão. Número 2. Ele teve uma vida simples, de pessoa pobre. Seu pai era carpinteiro, Marcos 6,3. Ele viveu em Nazaré, uma cidade no noroeste do país que na época tinha cerca de 500 habitantes. Veja bem, Belém tinha 1.200, Nazaré tinha menos ainda, 500 habitantes. Número 3, ele passou por um período da sua infância no Egito para escapar do rei Herodes, que queria matá-lo. Pela narrativa de Mateus 2, 13 e 15, Mateus 2, 19 e 23, dá a entender que Jesus provavelmente esteve no Egito entre 1 ano e 2 meses e 1 ano e 9 meses. A Bíblia não dá detalhes em números exatos, o tempo que ele ficou, mas seria menos de 2 anos, bem menos de 2 anos, provavelmente dentro desse lapso de tempo que eu estou me referindo, né? 1 ano e 9 meses ou 1 ano e 10 meses. Foi um período rápido o suficiente para dar o tempo para que o rei Herodes morresse, porque o rei Herodes, ao saber da notícia do nascimento do rei dos judeus pela boca dos magos, ele se enfureceu, claro, se sentiu ameaçado, e disse: não, vamos matar todas as crianças abaixo de 3 anos do sexo masculino, e dessa feita fazemos um arrastão e matamos o rei dos judeus. Mas não deu certo, né? Porque o Espírito Santo já avisou, né, que eles tinham que ir para o Egito e ali se refugiarem por um espaço de tempo. Número 3. Aliás, número 4. Como era de costume entre os judeus, ele aprendeu as primeiras lições bíblicas de seu ofício de seu pai José. O ofício de José era carpinteiro. Jesus teve vários irmãos. Isso aqui é importante, gente. Olha, os católicos ensinam que Jesus só foi o filho único de Maria, da irmã Maria. Só que a Bíblia nos mostra diferente. Jesus teve vários irmãos. A irmã Maria teve vários filhos, totalmente contrário ao que a Igreja Católica ensina. A Igreja Católica ela insiste que Maria só gerou um único filho, mas a Bíblia nos diz que Jesus teve vários irmãos. Marcos 6,13 nos ensina isso. Mateus 13, 55, 56, Mateus 12, 46, 47, João 2, 12. Há 2 provas, só para resumir, para não tomarmos muito tempo na leitura dos textos, que são muitos. Aí eu decidi colocar isso aqui, ó. Há 2 provas de que Jesus teve irmãos. Presta atenção aqui, ó. Primeira prova. Maria deu à luz ao seu filho primogênito. O seu filho primogênito definitivamente foi o Senhor Jesus. Lucas 2,7. A palavra primogênito significa primeiro filho. E a palavra original grega, que está lá no texto de Mateus, é protótokos. Protótokos. E não monogenes, que seria único filho. Então, essa é a primeira prova, tá? Que Jesus não tem nada a ver com monogênesis, é protótokos, ou seja, ele foi o primeiro filho de Maria. A segunda prova, a palavra irmãos, na língua grega, língua original da Bíblia, ou seja, do Novo Testamento, é adelphos. Isso é irmãos, do mesmo sangue, da mesma família, nascido da mesma mãe, e não primos ou parentes. Há uma tese entre alguns católicos afirmando que adelphos, essa palavra grega, está ligado com primos, mas não, está ligado a irmãos do mesmo sangue. Número 5, aos 12 anos ele foi a Jerusalém, na Páscoa. Alguém sabe? Alguém já leu essa narrativa? Que Jesus foi a Jerusalém na época da Páscoa, de repente se extravia
dos seus pais, os seus pais entram em parafuso. Meu Deus, cadê o nosso filho? Onde está? E aí ele foi encontrado aonde? No templo, conversando com os doutores da lei. Jesus tinha ali 12 anos de idade. Está lá em Lucas 2, 40 a 52. Agora, preste atenção, isso aqui é fantástico. É a última narrativa dos evangelhos que nos mostra Jesus com uma determinada e específica idade, 12 anos. Depois disso, os 4 evangelhos fazem um silêncio sobre o que aconteceu aos 13, aos 14, aos 15, aos 16, aos 17, aos 18, aos 20 anos da vida do Senhor Jesus. O que aconteceu nesse lapso de tempo? Porque só no Evangelho de João, preste atenção, isso aqui é importante, é que aparece o seguinte registro mostrando a idade do Senhor Jesus. Alguém se lembra? Qual foi esse registro e qual é a idade que o evangelista apresenta? 12 anos? Não, depois dos 12 anos. 30 anos. 30 anos, excelente. Anotou aí, então? A Bíblia só traz 2 registros da idade de Jesus. Quando ele era pré-adolescente ou adolescente, aos 12 anos. Quando? Quando ele está conversando com os doutores da lei no templo. Depois passa um lapso de tempo longo e reaparece Jesus às margens do Rio Jordão para ser batizado por João Batista na idade de 30 anos. Anote aí. O período que transcorreu entre os 12 e os 30 foram exatamente de quanto? 18 anos. E se você estudar a cultura judaica, 18 anos é o tempo exato da preparação de um rabino. Então Jesus estava no templo para ser candidato ao rabinato. Oh! Lembra-se que Jesus falou uma certa feita? Eu vim para cumprir toda a lei e não para revogá-la. Alguém se lembra desse texto bíblico? Jesus disse, eu vim para cumprir toda... Mas como Jesus cumpriria toda a lei? Toda a lei. E a gente vai explicar isso. E o cumprir toda a lei implicava ele se tornar o quê? Rabino. Isso é lindo demais. Poderia Jesus cumprir os 613 mandamentos, que é uma coisa terrivelmente difícil, ninguém conseguiu cumprir os 613 mandamentos da lei, mas Jesus cumpriu ao pé da letra, cada um deles, um por um. 613, anote aí, a lei judaica é composta por 613 mandamentos, e Jesus cumpriu um por um, um por um, um por um. Humanamente alguém conseguiu? Não, completamente impossível, mas Jesus cumpriu, incluindo o rabinato. E ninguém conseguia cumprir o rabinato, porque rabinato não era uma questão de escolha, era uma questão de chamado. Então nós aprendemos que entre ele ter se apresentado no templo e se apresentado no Rio Jordão, ele estava sendo o quê? Preparado para ser o mestre em Israel. Então estava cumprindo plenamente a lei. E por isso que Jesus foi credenciado a ser chamado Rabi. A palavra Rabi em hebraico quer dizer mestre ou grande mestre. E em aramaico ele foi também chamado de Raboni. Está lá escrito nas escrituras que também ele foi chamado de Raboni. Perfeito. O ministério de Jesus começa exatamente quando ele fecha o ciclo dos 18 anos, que nenhum rabino poderia começar o seu ministério menos de 30 anos de idade. Tinha que ser exatamente com 30, não é com 31 nem com 29. 30 anos. E aí João Batista o batiza no Jordão e ele recebe a aprovação tanto do Pai, né? Esse é meu filho amado em que me comprazo, e a aprovação do Espírito Santo, que é o selo, né, que vem sobre Jesus para dar início ao seu ministério. Número 6, para fechar essa parte aqui, ó. Ele frequentava a sinagoga de Nazaré, Lucas 4,16, e era conhecido do povo da cidade, porque foi a cidade de criação do Senhor Jesus. Mas lá em Nazaré ocorreu alguma coisa estranha. Jesus fez muitas obras em toda a Palestina, em todas as cidades de Israel,
Mas algo estranho aconteceu na cidade que ele foi criado, Nazaré. Qual o estranho que aconteceu? Estão me entendendo? Jesus fez muitos milagres, fez coisas maravilhosas em todas as cidades de Israel. Mas em Nazaré, Jesus encontra um probleminha. Alguém se lembra qual foi esse probleminha? A incredulidade do povo? A incredulidade do povo. Excelente, irmão evangelista Alexandre. Por tanta incredulidade que havia em Nazaré, Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. Impressionante. A cidade que ele foi criado, por isso que ele disse: não existe profeta com sem honra, a não ser que seja em sua própria casa. Ele usou esse provérbio como uma ironia. Na sua própria casa ele não foi honrado. E geralmente é assim, não é verdade, irmãos? O profeta da casa não é honrado. Tem que trazer a prata de fora, tem que trazer o ouro de fora. Mas é importante, não estou dizendo que isso seja errado, não. Mas é importante também se honrar a prata da casa, os obreiros da casa. Mas não é errado, né? Uma igreja fazer um evento e trazer um convidado, como muitos de vocês trazem pessoas de fora, pessoas preparadas, capacitadas para estarem, né, ministrando da parte de Deus. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Estamos indo bem? Ninguém cochilando? Coisa boa, gente, coisa boa. Teve uma aula aí que eu não vou dizer por questão de respeito. Tinham 2 alunos que estavam pescando 2 traíras e um surubim no Paraná. Olha, eu entendo que o cansaço é grande, né? Então estava ali, ó, o irmão fazendo uma força, mas teve uma hora que não sei como não quebrou o pescoço. Aí eu disse: irmão, faz o seguinte, faz um café bem forte para irmão. Coloca um garrafão, nem que eu mande pelo correio uma garrafa térmica, mas procure estar acordadinho nas aulas. Eu entendo que alguns dos alunos trabalham muito e fazem um esforço muito grande e, olha, chega nessa hora, alguns o sono maltrata, mas graças a Deus aqui ninguém está cochilando. A morte de Jesus. Ih, pastor, eu não gosto de falar muito da morte de Jesus, não. É deprimente. Ninguém gosta de falar sobre a morte. Só que a morte de Jesus, ela gera um diferencial na minha e na sua vida. Preste atenção. A morte de Jesus é um dos assuntos mais falados na Bíblia, como também a sua ressurreição. E a morte de Jesus, para mim, para você, ela é o ponto mais importante da vida de Jesus. Parece uma ironia, né? A morte que gerou para mim e para você vida, e vida com abundância. Vamos conhecer então alguns fatos extraordinários que ocorreram na morte de Jesus. A morte de Jesus é uma das principais doutrinas da Bíblia e um dos fatos mais extraordinários da história da humanidade. Aconteceram 6 fatos extraordinários na morte de Jesus Cristo. Preste atenção, isso aqui é extraordinário. Qualquer outra situação envolvendo um outro personagem, ok. Mas aqui aconteceram coisas que não eram normais. Primeiro, as trevas cobriram toda a Terra. Quando está falando toda a Terra, não está falando do planeta Terra, está falando de toda a região da Palestina. Foi provado, historicamente, existem documentos que quando Jesus morreu naquele dia, né, dia 10 de abril do ano 29 depois de Cristo, uma grande treva cobriu toda a Palestina. Mas, pastor, tinha instrumentos naquela época? Não, não tinha instrumentos, não tinha telescópio, não tinha GPS, não tinha máquina fotográfica, mas existiam os historiadores que registravam o momento dos fatos. E eles registraram, tem documentação farta que foi encontrada ao longo dos últimos 1.200 anos, que naquele dia, 10 de abril do ano 29, durante quase um dia inteiro, trevas cobriram toda a terra da Palestina. Outro fato interessante e extraordinário é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No templo de Jerusalém havia um véu e ele separava o lugar santo do lugar santíssimo. Porque no lugar santíssimo estava o quê? A arca do pacto, a arca da aliança. Mas por que esse fato é considerado extraordinário? Preste atenção. O extraordinário não está apenas por ter sido cortado, mas que ele foi cortado de alto a baixo. Mas não continuo não entendendo. Se você vai lá no livro de Êxodo, começando do capítulo 25, que se quiser anotar, isso aqui é importante. O que tem de importante a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo?
Deus orienta a Moisés a construção do tabernáculo. Deus ordena a Moisés a construção do tabernáculo. Você vai ver lá no capítulo 25, 26, 27. Aí no transcurso da leitura você vai ver a descrição do véu, que separava exatamente o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo, para você entender, era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, a Arca do Pacto, que só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. O véu do templo, ele era confeccionado com um tecido todo retorcido debaixo, presta atenção, debaixo para cima. Ele era feito à mão e todo retorcido. Debaixo para cima. Então, conferia uma resistência violenta. Ele não se rasgava facilmente. Se fosse rasgar, teria que se rasgar na mesma direção do trançado do véu, que era de baixo para cima, o retorcido. Mas a Bíblia fala que ele foi cortado do alto a baixo, que se torna literalmente impossível o corte. Mesmo com uma espada, um facão bem afiado, cortar de cima para baixo era literalmente impossível. Alguém está me acompanhando? De baixo para cima faz sentido, porque se cortaria no segmento do trançado. Mas de cima para baixo, isso é um milagre. É algo extraordinário, impossível de acontecer. Terceiro fato, um poderoso terremoto abalou a terra. Diz lá Mateus 27:51 que um terremoto sacudiu toda a Palestina. Uma coisa violenta. Não se tinha instrumentos para detectar a grandeza desse terremoto, mas existem documentos que mostram que houve uma destruição significativa dentro da cidade de Jerusalém na ocasião da morte de Jesus, que aconteceu perto das 3 horas da tarde. Quarto fato, abriram-se os sepulcros na cidade de Jerusalém. Jesus morre sexta-feira, 3 horas da tarde, blum, além do terremoto, sepulcros são abertos e mortos são ressuscitados. Número 5, um dos ladrões foi salvo na cruz de última hora. Lembra-se do ladrão? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o que Jesus diz para ele? Em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a salvação é um mistério, né? Camarada passa 40 anos servindo a Deus e basta 1 minuto para ele perder a salvação. Ao contrário, o camarada vive 40 anos no pecado, na sem-vergonhice, na safadeza, na perversidade, basta 1 minuto, aceitou Jesus, vai para o céu. Dá para entender um negócio desse? Dá. Chama-se graça, misericórdia da parte de Deus, que a nossa salvação não é meritória, não é porque eu deixo de fazer ou eu faço. Ou seja, temos que lutar, claro, temos que suar a camiseta. Gente, se você não suar a camiseta, a salvação não vai ser preservada, não. Mas eu não vou ser salvo pelo que eu faço, ou seja, a título de obras. Eu vou ser salvo pelo meu esforço e por estar crendo, porque a salvação ela já foi comprada na cruz do Calvário pela morte gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E o sexto fato extraordinário é que Satanás e todos os demônios foram derrotados publicamente. Irmãos, preste atenção. Isso aqui é curioso, eu não sei se você já ouviu falar isso. Eu quero até ler o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Isso aqui é lindo, gente. Você já deve ter lido esse texto, mas eu quero lê-lo para você se lembrar. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2, 15. Colossenses 2,15, diz assim a palavra de Deus: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Anote aí. O que quer dizer isso aí? Principados e potestades são hierarquias de demônios. São demônios altamente perigosos, perigosíssimos. Eles vivem nas alturas, nos ares, porque Efésios capítulo 2 diz que Satanás é o príncipe-chefe das potestades do ar. Satanás não vive na terra, Satanás muito menos está no inferno e seus demônios, Satanás está nos ares.
na área do terceiro céu. Isso aí é fantástico. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus expõe, envergonha publicamente a Satanás e seus demônios, querendo dizer: venci a morte, conquistei sobre o pecado, conquistei sobre tudo aquilo que vocês faziam opressor ou um elemento de opressão sobre o homem. Não sei se alguns de vocês já trabalharam com libertação, mas observe como isso aqui é interessante. Quando você vai expulsar um demônio, você pode, porque a Bíblia me dá essa autorização. Primeiro se expulsa demônio não pelo sangue de Jesus. Eu percebo alguns, isso me assusta. O sangue de Jesus tem poder. O demônio nem vai sentir cosquinha. Essa é a verdade. A expressão sangue de Jesus, ela está ligada para limpeza, purificação e perdão de pecados. Assim ensina a palavra de Deus, irmãos. Eu não vou falar isso agora, mas nas próximas aulas eu vou deixar isso bem claro, porque nós estamos estudando sobre a pessoa de Jesus Cristo e temos que fazer a coisa certa, como a Bíblia nos orienta. Amém, irmãos? O sangue de Jesus é para limpeza e perdão e purificação de pecados. Não é um jargão, uma chave mágica, entre aspas, para expulsar demônio. Não. Para expulsar demônio é o poderoso nome de Jesus. É o nome de Jesus. É um nome que tem poder. Alguém tá anotando? É o nome de Jesus. E você pode também dizer o seguinte: Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo, te expulso e manifesto a vitória que Cristo Jesus teve contra ti na cruz do Calvário, te expondo publicamente. Irmãos, o endemoniado fica louco, os demônios começam a ficar agitados, porque eles vão se lembrar perfeitamente o que Jesus fez ali na cruz do Calvário, envergonhando-os publicamente. Eu sei que isso basicamente não é ensinado, eu só vi isso na Colômbia, né, quando eu tive uma certa feita muito rapidamente na Colômbia, vi isso no Paraguai, no Chile, quando o obreiro ia repreender, né, expulsar o demônio de uma pessoa, além de ele usar o poderoso nome de Jesus, ele dizia bem rapidamente: te repreendo, Satanás, porque tu sabes que tu já foste exposto à vergonha pública pelo sacrifício que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Então isso deixa os demônios alvoroçados, mas nada de conversar com o demônio, não. Tem obreiro que diz: qual é o teu nome, endemoniado? Não conversa com o endemoniado. Mas Jesus conversou. Jesus, alô? Jesus, nem tudo que Jesus fez podemos fazer. Como é? É verdade. Ele mesmo, certa feita, disse: o cálice que eu tenho para beber, vós não podeis beber. Jesus está querendo nos ensinar o seguinte: nem tudo que Jesus fez, vamos fazer. Embora ele mesmo disse: fareis obras maiores do que as que eu tenho feito. Mas uma das coisas que Jesus não deixou nem por brincadeira, nem por sonho, é dialogar com o endemoniado. Muito pelo contrário, é um perigo você dar corda, dar espaço para, se você já tentou fazer isso, eu dou um conselho muito carinhoso: não faça de novo, porque é um risco terrível, terrível, e Satanás é muito astuto para envergonhar quem quer travar. Meu irmão, parta de um princípio: eu não estou para conversar com o demônio e nem quero saber o nome do demônio. Eu quero que ele saia pelo poderoso nome de Jesus. Amém, irmãos? É pelo nome de Jesus. Nada de conversar com o demônio, é perigosíssimo. Mas eu estou no azeite, eu estou na unção. Você pode estar na unção dobrada, no azeite dobrado, pode estar cheio do fogo, não te dá o direito, porque a Bíblia não mostra nada orientando para conversarmos com endemoniados. Benefícios para os crentes através da morte de Jesus. Que benefício ganhamos com a morte de Jesus? Pelo menos 6, ó. A nossa justificação, como nunca tivéssemos pecado diante de Deus. Então, nossa conta fica zerada lá no céu. Lá no céu, antes de eu e você conhecermos a Jesus, estava um vermelhão total. Um negativo. Você já ficou com a sua conta bancária no negativo? Eu não tenho vergonha de dizer, irmãos.
Fiquei semanas. E olha o banco metendo multa em cima de mim. Que isso, pastor? Isso aconteceu? Claro, não tem vergonha de dizer isso, irmãos. Eu sou um ser humano e problemas, todos nós somos susceptíveis, não é verdade? Somos alvo a termos problemas contrários à nossa vontade. Eu já passei 2, 3 semanas e ia lá, só negativo. O Senhor tem misericórdia. Como é que eu vou colocar minha conta no azul? Só está no vermelho, só está no vermelho. E Deus teve misericórdia, né? Usou um abençoado que até hoje eu não sei quem é a pessoa. Num dia eu estava com $169 negativos e no dia seguinte pulou para 1.015 positivo. Eu falei, que é isso? Quem foi a pessoa? Foi muito estranho isso. Não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu 3 vezes. E eu nunca soube quem foi o anjo que Deus usou para tirar a minha conta do vermelho. Mas eu quero dizer para você uma coisa maravilhosa. A tua conta diante de Deus estava num vermelhão, quase ficando preto ou roxo. Mas aí Jesus derramando o seu sangue na cruz do Calvário, aleluia! E eu e você um dia decidimos, eu quero aceitar esse glorioso Jesus, eu quero crer nesse sacrifício, glória a Deus. E o que aconteceu? Aquela dívida, aquele débito, aquele vermelhão já virando, né, roxo, foi eliminado. E você diante de Deus ficou como? Como nunca tivesse tido uma dívida na sua conta bancária do céu. Isso quer dizer justificação. Deus vê em nós como nunca tivéssemos pecado. Sabe como meu Pai Celestial olha para mim, olha para você? Ele vê o sangue de Jesus em mim e em você. Oh, isso é lindo! Jesus está olhando para mim e para você agora. Sabe o que ele vê em mim e em você? O sangue dele. O Pai olha em nós e vê o sangue, o sangue, o sangue. É o que nos dá aproximação e comunhão para com o Pai. Isso chama-se justificação. Segundo benefício da morte de Jesus, nossa remissão. Antes estávamos condenados ao inferno, mas só o sangue de Jesus poderia o quê? Nos comprar, nos remir ou nos redimir desta condenação. Isso chama-se redenção. É o que diz lá em 1 de Pedro 1, 18 e 19. Terceiro, nossa reconciliação com Deus, ó Pai. Nossos pecados, nos mantinham distantes, afastados de Deus Pai. Mas a morte de Jesus, nos deixou próximos, juntinhos a Ele, e nos tornamos filhos de Deus. 4, a nossa propiciação. Pastor, que nome feio, propiciação. Explica isso aí. A propiciação quer dizer apaciguar, satisfazer a justa ira de Deus por causa do pecado. Isaías 59:1 está escrito: o que separa a vós de Deus são os vossos pecados e as vossas iniquidades. Vocês sabem que Deus não suporta o pecado, ele não suporta. Antes, quando eu e você não conhecíamos a Jesus, Deus olhava para nós e não aguentava olhar para nós. Não aguentava. Mas no momento que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e o seu sangue foi derramado, aí o Pai, olha para mim e para você, com olhos de reconciliação. Não, o Alexandre estava afastado da minha presença, mas agora o sangue do meu filho está nele. Então eu tenho que estar, propício, inclinado a vê-lo, enxergá-lo e a ouvi-lo. O Alisson, antes, quando ele não me conhecia, o Alisson estava lá no outro lado. Não dava para eu olhar para o Alisson. Mas agora o Alisson conheceu ao meu filho, recebeu como seu Senhor e Salvador. E o sangue do meu filho está no Alisson. Então eu tenho mais que estar olhando para o Alisson, ouvindo o Alisson, inclinado. Agora eu tenho amizade, comunhão com o Alisson. Irmãos, que coisa linda o que foi a morte de Jesus. Nos reconciliou para com Deus Pai. Número 5. Outro benefício da morte de Jesus, nossa libertação do jugo da lei de Moisés. A lei de Moisés tem um peso que é chamado de jugo. E esse peso é não comer carne de porco. Ei, pastor, não dá certo para os mineiros. Mineiro que não come carne de porco não é mineiro. Concordo com vocês. O povo do Brasil, para gostar de carne de porco, chama-se mineiro e árabe. Árabe também come muito carne de porco e de carneiro, mas vou te contar. Mais do que o árabe é um mineiro, né? Se numa festa na roça lá de Minas, que eu já estive em várias, se faltar porquinho, tem alguma coisa errada.
Mas a lei de Moisés proibia, né, a ingestão de carne de porco, obrigava a criança ao 8º dia a cortar a carnezinha do membro masculino, né, que chama-se circuncisão, tinha que guardar o sábado, é um peso tremendo. Mas a morte de Jesus, ó, tirou dos nossos ombros todo o peso da lei. Agora nós estamos na graça e na liberdade. Número 6. Esse aqui é o resultado mais lindo, é o benefício mais lindo da morte de Cristo para mim e para a sua vida. A nossa purificação dos pecados cotidianos. Quero ler a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. É um texto muito conhecido. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. E aí, com isso, já vamos estar entrando para a finalização da nossa aula de hoje. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, olha só, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, preste atenção aqui, ó, de todo o pecado. Está no singular. Mas o correto não seria de todos os pecados? Não. Aqui está falando de todo o pecado. Um exemplo. Digamos que um de nós cometemos hoje um pecado, o Espírito Santo toca em nós e nos arrependemos. Deus perdoa no momento que nos arrependemos? Corretíssimo, nos perdoa. Mas amanhã, pelo fato que somos pecadores, ainda que arrependidos e falhos, nós vamos cometer outro erro. Vamos falar mal de alguém, vamos sentir raiva de alguém. Aí o Espírito Santo nos toca. Ei, você sentiu raiva do fulano. Você tem vontade de esganar, de estrangular aquele teu irmãozinho, tá? Então você está pecando. Aí, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou trapo de imundícia, estou eu aqui de novo pedindo perdão pelo meu pecado. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus e o derramamento do seu sangue na cruz nos garante o perdão de todos os nossos pecados, ainda que cometendo-os diariamente. Agora, o que é ruim é quando cometemos os pecados de forma deliberada e calculada. Aí é complicado, porque quer dizer o seguinte: não, se o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, eu posso pecar à vontade. Posso fumar maconha, um exemplo, né? Um exemplo. Posso ter relações sexuais com quantas vezes eu quiser, com quem eu quiser. Posso me drogar, posso pular carnaval lá no Sambódromo, no Rio de Janeiro. Eu me arrependo e Deus me perdoa. Não, 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 não. Isso chama-se pecado deliberado, ou seja, é o pecado calculado. Cuidado, irmãos. Tem gente que está brincando com Deus, dizendo: ah, Jesus, Deus é amor, o seu sangue nos limpa, o seu sangue nos perdoa. Eu posso pintar o 7, o 14, o 21 e o 28, ele me perdoa. Não, 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 não. Cuidado, isso é abusar da graça de Deus. Pecado deliberado é pecado calculado. Você já sabe que vai errar de propósito e está irando, provocando a ira de Deus. Mas esse texto aqui fala: se pecarmos, não é? Isso quer dizer que vamos ter sempre a tendência de errarmos, falharmos todos os dias, mas graças a Deus nós temos a segurança de que, havendo arrependimento, claro, vai haver o perdão e vai haver a purificação dos pecados. Vamos parar então por hoje aqui, por gentileza. Você marque aqui onde nós paramos e aí nós daremos continuação na próxima aula, né, do dia 27 de fevereiro. Perfeito? Mas eu não vou deixar vocês sem fazer nenhuma atividade. Como é que é, pastor? Eu tinha esperança que o senhor ia terminar a aula e acabou, e a gente ir para casa assim à vontade. É, à vontade. Eu não posso deixar vocês, não. Tem uma atividade que vocês vão fazer durante a semana para apresentar na próxima aula, e aí nós vamos corrigir. Vai lá no finalzinho da apostila. Como diz um aluno, né? O mistério está no final da apostila, né? Não é nem no meio, nem no meio, nem no começo. É no fim. Lá no finalzinho você vai encontrar o seguinte: exercícios de Cristologia, bloco 1. Ou trabalho de Cristologia, bloco 1. Quem já localizou? Lá no finalzinho da apostila. Trabalho de Cristologia. Aí tem
Número 1, em algarismos romanos. Assinale com C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Aí você vai ver que são 10 questõezinhas. Você vai preparar essas 10 questõezinhas e trazê-las na próxima aula. E aí vamos corrigi-la. Você vai conferir, tá? Se você fez certo ou fez errado. Da onde eu vou conseguir as respostas? Você vai viajar dentro da apostila, ainda que a gente não entrou nessa temática que está dentro desses exercícios, mas a apostila é exatamente para isso. Ela serve de bússola para você acompanhar a trajetória da matéria e serve também como fonte de pesquisa. As respostas que você não encontrar na apostila, eu sugiro você ir na internet, porque você coloca lá na barra do Google ou do buscador que você use, seja no Mac, no Apple, Cristologia, ou a doutrina de Jesus Cristo. Aí vai abrir várias páginas, aí você pode clicar em várias dessas páginas e você vai encontrar com certeza as respostas das perguntas que você não encontrar dentro dentro da apostila, porque o objetivo também é levar o aluno a pesquisar. Quantos estão me entendendo, gente? Se a gente dá a comida totalmente pronta, fica um pouco estranho, entendeu? Então eu vou dar um milho para vocês fazerem a polenta. Eu não vou dar a polenta pronta, gente. Pensa num indivíduo que amava a polenta, hoje nem posso nem por brincadeira comer polenta. Então eu vou dar o milho para vocês e vocês vão fazer, ó, uma polenta no capricho, ou o fubá, o que vocês acharem por gostoso, mas eu vou dar o milho para vocês então trabalharem em cima, tá bom, gente? São 10h01, já passamos 1 minuto do horário. Dúvidas, perguntas? Manifeste-se agora ou se calha até a próxima aula. Se não tem dúvidas nem perguntas, ó, então fica quietinho só até a próxima aula. Gente, hoje tivemos alguns alunos que faltaram, infelizmente, mas estamos esperando em Deus que na próxima aula estejam conosco. A irmã Bernadette talvez tenha tido algum problema, não pôde estar conosco. O irmão Fernando também, e o irmão Gil, irmã Rubiane, o Ítalo avisou, mas os demais outros, creio que não tiveram oportunidade de avisar, mas esperamos, se Deus quiser, que na próxima aula eles estejam conosco. Gente, muito obrigado. Vou trabalhar essa semana duro para já liberar as notas atrasadas das últimas provas, para que vocês não fiquem boiando no ar. Tá? Eu agradeço a compreensão e a paciência. Continuemos orando uns pelos outros. Obrigado, irmão Edmilton, irmã Sabrina, pastor Anderson, Angelina, irmã Vanderlei. Me deixa saber até quinta-feira se a sua apostila chega ou não, que aí eu vou ter que mandar outra remessa. Meu Deus, eu vou estar orando, né? Não vou estar com a mão em cima da sua apostila sem a benção. Só faz essa chegar, no nome de Jesus. Obrigado, evangelista Alexandro. Meu querido irmão Wallison, prazer muito grande. Feliz da vida, né? Pastor e membro juntinhos, né? Na mesma telinha e abraçados na mesma congregação em comunhão. Irmão Leandro, muito obrigado. Deus abençoe. Irmã Aline, irmã Flávia Pitol. Ficamos preocupados naquele dia do acidente da sua filhinha, mas graças a Deus ficamos confortados. Nós oramos, pedimos o clamor a Deus. Muito obrigada. A gente ficou muito preocupado, irmã, porque eu sei que meu filho já abriu a cabeça 4 vezes. Ai. E é um negócio que deixa o coração na boca, mas ficamos felizes que não foi nada de grave, só teve uns pontinhos, mas é assim mesmo. Criança tem essa Graças a energia, Deus, né? pastor. E continuará assim, que a boa mão de Deus esteja protegendo os seus anjinhos. Irmã Ilana, Deus abençoe, né? Tá com uma iluminação de dar gosto. Nunca vou ter uma iluminação tão perfeita como a senhora está tendo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Vamos estar agradecendo com uma oração ao Senhor nosso Deus por esta abençoada aula. Eu acredito que todos foram abençoados pela santa palavra de Deus, e assim daí para melhor. Vamos pedir nossa irmã Vanderleia, abra aí o seu áudio, irmã Vanderleia, e nos guie, nos dirija, né, uma curta oração, uma breve oração, agradecendo pela aula de hoje. Muito obrigado, Deus os abençoe. Nos vemos, se Deus quiser, na próxima terça-feira, dia 27, com a nossa segunda aula de Cristologia. Dentro de, no máximo, 1 hora, 1 hora e meia, vai estar postado aqui no grupo o link com a aula gravada. Essa aula que você presenciou ao vivo, ela vai estar gravada. Se você quiser voltar a revê-la, fique bastante à vontade. Irmã Vanderleia, agradecendo com oração.
Amém. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais oportunidade de estar aqui, aprendendo a tua palavra, Jesus, por todos os ensinamentos. Continua, Senhor, derramando sobre nós graça, misericórdia. Usa, Senhor, como instrumento. Continua, Jesus, guiando, orientando, dando sabedoria, o nosso pastor Luiz Prestes, que ele seja, Senhor, cheio da graça do Senhor, que os nossos corações, Pai, estejam abertos para receber a palavra que vem de Ti. Nós já te agradecemos, Jesus, pelo Senhor ter nos comprado com o Teu poderoso sangue, com o Teu precioso sangue, Pai. Continua nos guardando, continua nos guiando, nos dando entendimento, que o Espírito do Santo do Senhor continue falando conosco no decorrer dessa semana, que o Senhor já tenha preparado a próxima aula, Pai, e que os nossos corações sejam terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Guarda a nossa vida, guarda a nossa saúde, quebra, Senhor, toda cilada do inimigo, tira de nós todo o jugo pesado, Pai, e nos dê o Teu jugo que é leve, tira de nós todo o cansaço, todo o desânimo, que o Espírito Santo venha falar conosco no decorrer dessa semana. Obrigado por essa palavra, por tudo que a gente aprendeu no dia de hoje. Nós já te agradecemos, Pai, e te louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra e glória, e o Senhor, Pai, é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nós almejamos encontrar contigo nos ares, ó Pai. Continua nos guardando, nos guiando, nos orientando. Aleluia. Nos abençoa, Deus, na noite de hoje. Nos dê um sono restaurador, com sonhos reveladores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, e para quem não conhece, como o irmão Alisson vai repetir conosco o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, a paz do Senhor, um bom descanso, um ótimo final de terça-feira, uma ótima abençoada semana. Próxima semana, dia 27, terça-feira, estamos aqui agarradinhos, se Deus quiser, ó. Beijão Deus no coração abençoe de cada um de e a vocês. paz de Cristo Obrigado, a a paz do todos. Senhor a todos. Bom descanso. Amém.